E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre como você identificar uma seita. Existem alguns pontos que são fundamentais para que nós não caiamos no erro e de sermos enganados, né? Então, nós precisamos conhecer a palavra, conhecer o Senhor e conhecer o que ou como é uma seita, como nós podemos identificar uma determinada instituição como uma seita. Eu quero ler um texto que está em Mateus 24, que foi o próprio Jesus que nos ensinou. Jesus disse em Mateus 24, quando ele fala do fim, né, dos tempos, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, nós temos que ter uma noção de que pessoas que supostamente têm dons espirituais, muitas vezes nós caímos no engano de achar que quem tem dom espiritual é alguém de Deus, né? E quando se fala em seita, é uma instituição, então um lugar onde as pessoas... quando eu ensino aqui, nós temos um curso de teologia, quando eu ensino eu falo sobre as 4 operações da matemática, que é a adição, subtração, a divisão e a multiplicação. E eu vou ler alguns pontos aqui para depois eu falar sobre essas 4 operações para que você entenda e identifique. Então, primeiro ponto é a seita, ela tem uma fonte de autoridade além da Bíblia. Ou seja, não é somente a Bíblia. Nós cristãos, nós temos a Bíblia como a nossa regra, nossa fonte de fé e prática. Então, a Bíblia nos ensina como deve ser o nosso comportamento e nos ensina sobre como os ensinamentos de Cristo, na verdade, estão expressos desde Gênesis até Apocalipse. Então, uma seita ela vai utilizar um outro livro, né, paralelo à Bíblia, dizendo que está em pé de igualdade com a Bíblia. Então, outro ponto, o segundo ponto elas acabam diminuindo a pessoa de Cristo, ou seja, Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura. Essa é a ideia de uma seita. Eles não, ou então o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Jesus ainda precisa fazer alguma coisa, né? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto fala sobre a salvação pelas obras. Então, ou seja, Jesus morreu por você, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa doar alguma coisa que você faz está ligado à tua salvação. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, as seitas, elas são exclusivistas quanto à salvação. Ou seja, basicamente a seita, ela diz que ela é a porta do céu. Então, para você ir para a eternidade, para você ir para o céu, você precisa congregar naquele lugar, tá? O quinto ponto elas se consideram, esse grupo que faz parte de uma seita, eles se consideram um grupo fiel dos últimos tempos. Então, ou seja, nós somos os verdadeiros. Nós somos os discípulos, nós somos os cristãos de fato, no nosso caso, como cristãos. Então, você pode identificar uma seita assim, dessa forma. Agora, com relação às 4 operações da matemática que eu falei, é só você analisar uma coisa. E eu li os pontos aqui, tá? Então agora eu vou fazer para você entender. Então quando fala em adição, então a Bíblia e mais um livro, né? A adição. Ou a Bíblia e o entendimento do líder. Ou a Bíblia e o entendimento da liderança, da igreja, né? Então isso é complicado. Um outro ponto, subtração. Você tira algo, né? A subtração. Então no caso eu falei aqui sobre tirar... alguns entendem, alguns supostos cristãos dizem que Jesus não era Deus, Jesus é criado, Jesus é uma criatura, Jesus é um filho criado por Deus. E não é o que a Bíblia nos ensina. Jesus é Deus, Jesus não foi criado por ninguém, ele estava desde o princípio, né? Como João diz, ele estava lá no princípio desde a criação. Então, tirou a divindade do Senhor, fique esperto com isso. Terceira coisa, divisão. Então o que é divisão? Se divide, separa-se dos outros grupos. Então vamos falar no nosso caso. No meu caso, cristão, é uma coisa que eu dizia para vocês que aqui, esse lugar aqui, é o lugar onde Deus age. Então, que nós somos a igreja correta.
que as outras igrejas não são, ou seja, dividiu o corpo de Cristo. Então dividiu, já tem que ficar esperto, né? Existem também, a gente tem que tomar cuidado com pessoas que às vezes proíbem os seus liderados de ouvir outros pastores. A gente tem que tomar cuidado com pastores que não são bíblicos, né? Mas eu chegar nos liderados e falar, vocês não podem ouvir outras pregações, outras mensagens, é algo muito perigoso, tá? E a multiplicação que eu falei, né? Então, ou seja, vamos dar um exemplo básico, simples. Todos os caminhos levam a Deus. Multiplicou, né? Jesus, o próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, a partir do momento que alguma instituição diz que todos os caminhos levam a Deus, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Mais um texto que eu quero ler, que está em 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então é importante nós estarmos atentos, irmãos, estarmos atentos para não cair no engano. E como que nós podemos estar atentos? É conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia. Eu sempre digo aqui para o pessoal aqui na igreja que nós precisamos conhecer a Bíblia, não ficar somente no que eu, no caso, como pastor da igreja, ensine para eles. É claro que eles confiam porque eles sabem que a gente prega a palavra, mas eu sempre ensino para eles que eles devem sempre dar uma olhada se aquilo que eu estou falando de fato está na palavra. Então, se você identifica algo, né, alguns desses pontos, em algum dos lugares aí que talvez você esteja frequentando, ore ao Senhor, tome cuidado e vá para uma igreja mais perto da palavra que você puder encontrar. Irmãos, não existe igreja perfeita, existe igreja saudável. Existem pessoas que dizem que parece que somente naquele determinado lugar que tem a salvação, mas não, a salvação não vem de homens, a salvação vem de Jesus. E a salvação não é por obra, né? A salvação é pela graça. Então você precisa estar num lugar saudável, numa igreja saudável, com uma liderança saudável, né? Que te ensine. Hoje existem muitas distorções. Então, pessoas que, por carência, chamam pastores e pastoras de pai e mãe, né? Tem muita coisa que a gente tem visto aí, infelizmente. Pessoas que deixam a sua própria família, abandonam os seus por conta do que a instituição, né, a religião está ensinando. E não é isso que Jesus nos ensina. As pessoas às vezes distorcem a palavra, né? O objetivo desse vídeo é para que nós venhamos refletir um pouco, analisemos a nossa vida, como nós estamos como cristãos e o lugar que nós estamos, tá bom? Então, copie esse link, mande para o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comenta, que é importante para nós. Se inscreve, gente, dá força para nós quando vocês fazem isso, quando você se inscreve, quando você compartilha, quando você comenta. Então, se você puder, comente aqui embaixo, tá? Ativa o sininho de notificações aí e fique por dentro de tudo aquilo que nós estamos produzindo aqui para o avanço do reino, para que também de alguma forma nós possamos ser instrumento do Senhor para levar a palavra. Beleza? Amém? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.